Bom, vamos lá. Campo elétrico com várias cargas pontiformes. Quando nós temos um campo elétrico com várias cargas pontiformes, significa que o vetor campo elétrico resultante, vai ser a soma de todos os campos elétricos envolvidos. Quando a gente fala soma, senhores, é chamada soma vetorial. O que quer dizer isso? São os seguintes casos. Primeiro caso, eu tenho um vetor, vou colocar só dois de cada, mas pelo menos ilustra a ideia. Eu tenho o campo elétrico 1, aqui eu tenho o campo elétrico 2. Quem é o campo elétrico resultante? O campo elétrico, os campos elétricos estão no mesmo sentido. Portanto, o campo elétrico resultante vai ser campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2. Soma algébrica. 2. Eu tenho o campo elétrico 1 nesse sentido da esquerda para a direita, e tenho o campo elétrico 2 no sentido oposto. Quem vai ser o campo elétrico resultante? Vai ser campo elétrico 1 menos campo elétrico 2. Respira. Não esqueça que quando você faz subtração de vetores, tem sempre que ser o maior menos o menor. É bem cabocão isso daqui. Terceiro caso. Eu tenho um campo elétrico 1, tenho um campo elétrico 2. O ângulo entre eles forma um ângulo perpendicular aqui. Quem vai ser o campo elétrico resultante? Vai ser resultante vetorial. Campo elétrico resultante ao quadrado é igual ao campo elétrico 1 ao quadrado mais campo elétrico 2 ao quadrado. Tem o quarto e o quinto caso, que são relacionados a triângulos, normalmente triângulos equiláteros. E para esses eu gostaria de mostrar claramente nos exercícios. Tá bom? Bora lá. Não é difícil. Lembra-se daquela história. Difícil é uma casa em cima da outra. Primeiro eu me construí uma casa da outra, em cima da outra ele falou assim, é difícil. Por isso ficou o nome. Bom, R17. Determine a intensidade, direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante em P nos casos A e B indicados. Admita em cada caso que Q é igual a 10 elevado a menos 6 coulombs e a distância D equivale a 0,3 metros. Na letra A, bora dar uma olhada nesses vetores aqui, bem de perto. Então, nós temos esses vetores aqui. A gente tem carga mais Q e o outro tem carga menos Q. Legal. E o ponto aqui, ponto P. Aí ele quer saber quanto que vale o vetor campo elétrico. Ele fala intensidade e direção. Primeiro a intensidade, a gente vai calcular, óbvio. A direção e o sentido do vetor campo elétrico em P nos casos bem indicados. Vamos lá. Primeiro, nós temos que fazer a análise vetorial desses casos aqui. Vamos lá. Aqui é positivo, aqui é, embora ele não fale nada, admitimos positivo. Então, campo elétrico, para cá. Vou chamar esse de campo elétrico 1. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então, eu tenho que tipo de vetor campo elétrico? Eu tenho o vetor campo elétrico de atração. Então, ele vem para cá. Campo elétrico 2. A resultante vetorial vai ser a linha poligonal de forças desses vetores aqui. Vai ser o campo elétrico resultante. Senhores, prestem atenção no detalhe agora. O tipo de triângulo que eu formo aqui é ângulo de 60 graus. Ok? Significa que isso aqui é um triângulo equilátero, é óbvio. E significa também que o campo elétrico resultante é igual ao campo elétrico 1, que é igual ao campo elétrico 2. Ou seja, todos os vetores são iguais entre si. Então, a soma algébrica deles, por assim dizer, entre aspas, é igual. Então, se eu calcular o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2, eu já calculo o campo elétrico resultante direto. Vamos lá? Então, o campo elétrico resultante é igual a K0, multiplicado pela carga Q, dividido pela distância D ao quadrado. Distância da carga ao ponto. Lembre-se, esse campo elétrico resultante, a carga, é qualquer um deles que eu estou calculando, porque eles já são o campo elétrico resultante. Então, o campo elétrico resultante vai ser o quê? K0, 9 vezes 10 elevado a 9, multiplicado pela carga, que ele falou ser de 10 elevado a menos 6 coulombs, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 6, dividido pela distância da carga 1, por exemplo, ao nosso ponto. Essa distância é de 0,3 metros, ou seja, 3 vezes 10, 0,3 metros equivale a 3 vezes 10 elevado a menos 1 metros. Então, isso aqui vai menos 1 metro elevado ao quadrado. Então, esse campo elétrico resultante vai ser igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Perdão, deixa eu fazer direto logo.
vai ficar 9 vezes 10 elevado, multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. 9 mais menos 6 vai ficar 3 dividido por 3 ao quadrado é 9, vezes 10 elevado a menos 2. Então, esse campo elétrico resultante vai ser igual a 1 vezes 10. Divisão de potência de mesma base, repete a base, subtrai o expoente, vai ficar 3 menos menos 2, vai ficar 5. 1 vai ficar 1 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Agora falta o resto. Isso aqui que nós descobrimos foi a intensidade do campo elétrico. Aí falta a direção e sentido. Vamos lá. Qual é a direção? Está aqui. Não esqueça que nós já fizemos aqui, tá? Se você não fizer análise vetorial desses casos, bom, você estará com problemas. É sério, tem que fazer sempre o desenho, tem que fazer toda essa relação. Não dá para fazer direto, não dá para fazer pela força do Espírito Santo, tá bom? Tem que montar os vetores em cada caso. Direção. Qual a direção desse campo elétrico? Direção horizontal, horizontal, horizontal aqui, ó, bem simples. Horizontal. Qual o sentido? Está indo para a direita ou para a esquerda? Está indo para a direita. Então, sentido é da esquerda para direita. Uma observação importante. Os vetores, do jeito que eu desenhei aqui, essa possibilidade, e esse é o raciocínio, né? Campo elétrico resultante que é igual ao campo elétrico 1, que é igual ao campo elétrico 2, se refere ao ponto em que eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa aqui. Caso isso não ocorra, existe essa possibilidade, estou falando do triângulo equilátero, né? Existe essa possibilidade ou existe essa outra possibilidade aqui, olha só. Bom, a questão que eu estava falando é que quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa aqui, o vetor resultante ele é horizontal. Quando eu tenho um vetor vertical, ou seja, cargas tensionais iguais, vai ficar desse jeito. Observem o seguinte aqui. Esse aqui é um exemplo, número 2. Só em termos de análise vetorial, só para vocês entenderem como é que vai ficar o campo elétrico resultante. Aqui eu tenho uma carga, aqui mais Q, aqui tem outra carga, aqui vale também mais Q. Aqui tem uma carga Qzinho, Q. Aí tchucu, tchucu, tchucu. Vai ficar como? Campo elétrico resultante. Aqui é positivo, repele. Campo elétrico 1. Aqui é positivo, repele. Campo elétrico 2. Linha poligonal de força, vai embora para cá. Esse vai ser o campo elétrico resultante. Quando o campo elétrico for vertical, quando esse campo elétrico for vertical, vai ficar assim, olha. O campo elétrico resultante vai ser pela lei dos cossenos, que vai ser dessa forma. O campo elétrico resultante ao quadrado é igual ao campo elétrico 1 ao quadrado, mais campo elétrico 2 ao quadrado, mais 2 vezes o campo elétrico 1 multiplicado pelo campo elétrico 2 multiplicado pelo cosseno de θ. Na verdade, cosseno do ângulo do triângulo dado, que é 60 graus. É desse jeito que vai fazer. Tá ok? O resto é tudo igual. Direção, sentido, direção vai ser vertical e o sentido vai ser de baixo para cima. Tudo bem? É isso. Vamos lá. Continuando. Falta a letra B aqui. Bora tentar fazer. Bom, letra B. Continuando aqui. Ele fala o seguinte, ele quer saber também quanto que vale o vetor campo elétrico resultante em P, na letra B. A carga, só relembrando, a carga vale 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E a distância é de 0,3